Ação! 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 A gente entrou nessa coprodução, eu acho que fluiu. A diretora Tayane multifuncional, porque ela dirige, faz áudio, faz comida, faz cabelo, faz câmera. Foi bacana trabalhar com ela e eu acho que a equipe toda tá de parabéns, todo mundo deu o seu melhor para ficar bom, para fazer tudo funcionar e eu acho que vai dar super certo. Muita expectativa para a estreia, para como é que vocês vão receber, mas assim, tá ficando massa, acho que vocês vão gostar. Com essa parceria com a Carol e com a Renata do Colabora Produções. As meninas, no mesmo momento que eu cheguei e falei com elas, comecei a conversar com a Carol no Instagram, ela foi super aberta e eu agradeço muito, muito, muito por elas, porque sem elas aqui também não estaria ficando tão bom da forma que eu queria de verdade que ficasse. A Mariana também, que está fazendo a direção de fotografia junto com a Renata, elas estão arrasando muito, a fotografia da série está incrível, com super cuidado e assim, isso pra mim não tem preço. A Fran, que veio lá de longe, do tão distante, pegou um avião, tipo, incrível, sabe? Saiu do conforto da casa dela pra ficar aqui nesse processo com a gente, mesmo com um orçamento baixíssimo, para basicamente somente de transporte e alimentação. Toda a equipe abraçou muito o projeto porque gostaram do roteiro e tal, e assim, para um roteirista, uma pessoa que escreve uma história, não existe nada melhor do que as pessoas que estão trabalhando com ela e comprarem a sua ideia. Eu não tenho o quanto agradecer a Gil, a Rebeca, a Priscila, todo mundo, sabe? A Mariana, a Joanê, amiga da Fran, que fez uma participação, a namorada da Fran, as pessoas que estão, tipo, cedendo a locação. Cara, tipo, cada pessoinha, ela tem um espaço muito, muito importante na minha vida. E eu só tenho a agradecer. Eu gostei muito de poder ajudar vocês, que eu sei que eu ajudei, né? Eu fiz teatro, eu fiz cinema nos anos 60 no Brasil e já naquela época, onde se valorizava muito mais a cultura que hoje, era muito difícil. E eu vivi situações que possivelmente vocês estão vivendo agora. Portanto, eu acho que foi uma grande alegria poder colaborar um pouco com o estudo de vocês. Eu no início eu não concordava muito com a história do filme, mas depois eu estive discutindo com as pessoas. Eu acho que sim, é muito bom mostrar um cotidiano que seja um cotidiano normal e nem não patológico e não trágico, né? É uma forma de mostrar que isso não deve ser considerado como uma anomalia, mas como uma preferência, né? E, portanto, eu acho que o filme poderá ser... Eu não vi algumas cenas, não vi todas, portanto não posso nem fazer uma ideia do que ele saia, mas eu tenho certeza que ele será uma coisa válida. Muito obrigado pela companhia esse tempo todo. Ai, que lindo! Foi uma construção incrível. Assim, quando a Thay falou do projeto desde o início, eu me identifiquei demais. A gente gravou em outra cidade, a gente passou um período junto, um processo junto, que construiu muito. E quando a gente teve que regravar, isso me causou um pouco de pânico, assim, né? Caramba, a gente participou de todo o projeto, a gente já tinha tido a locação, tinha todo aquele clima, aquele ambiente. E aí, entrou no meio desse percurso a equipe. Se somando com a nossa locação, que foi a aquisição da locação, que é a Casa do Ribamar, vocês vão ter a oportunidade de conversar, que ele é incrível, Doutor Ribamar. Todo esse clima, toda essa história, toda essa estrutura fez com que a gente virasse um lar mesmo. Todos os dias que a gente vinha pra cá, por mais cansado que a gente estivesse, é o flush. A gente vinha pra cá e a gente estava em casa, literalmente. Todo mundo que estava em casa. E quando a gente se via, e quando alguém não tava, poxa, tá faltando a Carol, tá faltando a Fran, tá faltando alguém da equipe, tava faltando um pedaço, sabe? E a chegada da Pri, mais esse projeto, essa construção desse projeto, junto com a Rebeca, que é minha parceiraça de cena também, que eu quero carregar sempre. Isso tudo vai fazer com que vocês cheguem nesse resultado de uma janta que vocês vão poder conferir. Eu acho que qualquer pessoa que não estivesse aqui iria alterar negativamente o processo. Então, tudo que a gente tem, tudo que a gente construiu dentro da série Magenta
A gente deve a todo mundo, não as 3 que estão à frente da câmera. E pra finalizar, acho que uma coisa que eu preciso deixar muito clara em Magenta, foi uma ideia que eu já troquei com a diretora, com a Tayane uma vez, eu acho que a coisa mais bonita em Magenta, dentro dessa vertente LGBT, é trabalhar o casal como o casal que somos enquanto LGBT. Um casal que dorme junto, um casal que sorri, que olha a nuvem, que tem uma beleza, que tem uma poesia ali dentro, como qualquer outro que a gente está acostumado a ver no cinema, mas não com 2 mulheres ou com 2 homens. E a beleza de Magenta reside aí. Que a gente é como todo mundo, que a gente é um casal, que a gente tem responsabilidades, mas que basicamente o que uniu todo mundo aqui foi amor. A gente começa com generosidade com o Riba, cedendo a casa. Sabe quando você acha um lugar que tem tudo que você precisa e tá ali à sua disposição? Foi isso que aconteceu. E aí ela vai perpassando por cada um da equipe dentro das suas possibilidades e das suas limitações. Porque a generosidade é isso, né? Não é a gente fazer alguma coisa que tá além do que a gente pode dar, mas é dar tudo que a gente pode dar. Acho que todo mundo que esteve aqui e que foi peça essencial deu o melhor que tinha de si. E, cara, nesses dias que a gente vive, isso é muita coisa. Pra mim, enquanto artista, não existe arte se ela não estiver engajada. Não existe arte se não for pra gente comunicar alguma coisa que é pro macro. E acho que a gente falar disso é muito importante. Principalmente agora, sabe? Eu não sei quando essa série vai ao ar. Eu não sei quando esse vídeo que eu tô gravando agora ele vai ao ar. Mas 2018 é um ano de trevas. E a gente tá aqui, nesse Day 8, é resistência. E pra mim, ser artista é resistir. E vamos lá. Está só começando. Então chegamos aqui no meu último dia de gravação do Magenta. E... ai meu Deus, tô com medo de chorar. E foi muito incrível fazer parte dessa equipe toda formada de mulheres incríveis, de uma energia tão boa, tão positiva, tão dispostas a ultrapassar qualquer tipo de barreira, de qualquer tipo de dificuldade, sabe? Uma ajudando a outra. Quero agradecer muito a ajuda da Gil e da Beca, que se dispuseram o tempo todo a estar me ajudando a entrar na cena, a entender tudo que está acontecendo, porque, enfim, eu estava um pouco, não atrasada, mas elas já tinham uma vivência diferente da minha. As meninas da técnica, poxa, que me ensinaram tantas coisas. E a Maria Clara e a Thay pelo convite, pela oportunidade, porque as coisas que eu vivo aqui, assim, que eu tô me descobrindo como atriz, como pessoa, isso não tem preço. Então, muito obrigada, tô muito orgulhosa de poder dizer que eu trabalhei com vocês. Eu quero parabenizar. Algumas cenas me tocaram muito, né? E aí quando eu fui ver o material do documentário, eu percebi que isso foi logo no início, não foi nem depois que elas tinham mais contato. Eu fiquei tipo... Porque a cena que mais me tocou foi a cena que a Manuela chega chorando, senta no sofá, né? E aí chega a Nina pra consolar ela. E, cara... a cena, ela requeria um posicionamento de câmera diferente e elas não cortaram. Então a câmera estava se posicionando e as atrizes continuaram no personagem. E o soluçar da Buiá, ele me fez chorar junto com ela, porque foi tão verdadeiro, sabe, o que ela estava entregando. E a reação da Nina, né, foi tão autêntica. Aquela cena me tocou demais em mim, sabe? Então eu parabenizo vocês, meninas, fizeram um ótimo trabalho. Gil, você virou outra pessoa. Dessa vez eu vi a Nina, da primeira vez eu não vi, mas dessa vez eu vi a Nina. Então parabéns por isso. Você realmente conseguiu se desconstruir
E Priscila Buiar, deixa eu te parabenizar por isso, porque eu achei o seu trabalho muito foda. Um trabalho muito impecável, com muito profissionalismo, com muita entrega. E tá faltando a Rebeca, não é mesmo? Tiveram umas coisas que fizeram uma composição tão legal pra Rafaela, que são as sutilezas nos silêncios. Os silêncios da Rafaela mostram muito do que a Rafaela é. E eu amei isso, sabe? Todo o mistério. Essas partes da fotografia pontua muito bem. As partes que a Rafaela tá sozinha em silêncio. Percebam a arte por trás dessas cenas, porque existe uma sutileza poética de uma mulher misteriosa. Então, parabéns, Rebeca, pela sua a sacada do silêncio, cara, porque às vezes não é o que você fala, é o que você não fala. E no que você não fala, você tá falando muito. Gente, tá muito, né? A gente tem várias... Nos detalhes. Não, agenda comprada pensando no sonho. Você já viu? Já. Tá pegando a mão dela, né? É muito importante que ela vai fazer um mau filtro. Então, assim, essa parte é muito importante de que não apareça esse lado aqui. E ela vai estar fechada. Então, assim, quando aparecer o bichinho... Pronto. Mas é porque eu pisco muito, é isso? Não, que você não pisca, isso aparentemente é uma coisa boa. Só pra Agora tá anotado. Posição do áudio, por favor. Só você que tá rodando, que ela tá ligando, me... Abre a porta que eu preciso estar na porta, porque eu tô no meio pra luz ficar acesa, entendeu? Não, já tá na porta já. Então, quando eu falar a ação, vamos todos, eu vou contar 5 segundos e vou mandar ela ver. Então você vai contar 5 segundos, né? Tá. Então, é porque é isso, eu vou contar 3 e vou andar pra cá pra luz Tá. não apagar. Show. Onde tá a plaquete, Tô aqui. Se jogar aqui os 200, querido. Foi, Carol. Mas aí tu olha, dá uma... Eu acho que tá próximo, não? Então, chefe, a gente vai preparar pra vocês um pouco de cenoura com batata, até onde eu sei, e a gente vai jogar tomilho. É o que tem, né, chefe? Não, eu tô preparando pra apresentar pros chefes. Pro seu Ela ainda tá Jacan, corrigindo o que eu Paola. fiz, começou... Como não lembrar do teu sorriso quando não espero só você chegar? Como não lembrar da cor do teu vestido quase azul? Invade meu habitat. Te quero bem, te quero bem, te quero já. Me faço usei da cor do céu pra me acalmar da saudade.